Olá, nação, eu acredito na minha geração. Estamos começando agora mais um Eu Acredito podcast. Muita gente já nos esperando, mandando mensagem. Vai começar, não? Damos esse tempo aí para vocês ficar ansiosos, porque hoje o nosso podcast começa uma série sobre debatendo e aprendendo. Você já chegou aqui? Você é bem-vindo. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho de notificações para que você seja notificado de todas as novidades que fizermos aqui em nosso canal. E convide mais alguém compartilhando este conteúdo para outras pessoas, para que assim nós possamos alcançar o máximo de pessoas possíveis. Eu conto com você. Hoje o nosso podcast ele é todo especial porque estamos recebendo aqui convidados de fato especiais. Há uns dias atrás eu recebi aqui nessa mesa para um bate-papo um pastor que trouxe algumas polêmicas e eu prometi que nós faríamos um debate. E ele aceitou o desafio e aqui ele está. Quem é ele? Ele é bacharel em teologia pelo CETEC, em Presidente Prudente. Atualmente é pastor na igreja em Colombo, onde atua como um dos 9 áreas e dirigente da filial Rio Verde, na liderança do muito digno pastor Edilson Siqueira. Eu estou falando do pastor Lincoln Romano. Seja mais uma vez bem-vindo nessa mesa de podcast. Obrigado, Fábio. Obrigado você que está aí nos assistindo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui e rodeado aí de pessoas tão ilustres. Que maravilha! Ele não está sozinho porque nós temos ele que é o filho do pastor Edilson Siqueira, da Dirce Siqueira, que já esteve aqui também nessa mesa de podcast, está a tempo integral na obra já há 20 anos, é teólogo formado pelo IBAD, que é o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, ele é vice-presidente da Assembleia de Deus em Colombo, assessor da presidência, pastor de área e dirigente da bonita filial São Gabriel. Pastor Rodrigo Siqueira, seja bem-vindo. Que legal, meu amigo pastor Fábio, bem como os demais que aqui estão. Que alegria, um prazer, uma honra. Me sinto tão pequeno aqui, não é? Eu sou aqui estão, sou o menor, não é? Mas uma alegria poder ser convidado para estar aqui, levar o abraço a todo aquele povo de Colombo, povo especial que eu amo, em especial meu pai, pastor Edilson, pastor daquela igreja. E é uma satisfação que seja um momento especial, edificante e de esclarecimento para todos. Que maravilha, pastor Rodrigo. Eu acho interessante, pastor Lincoln, esses homens que usam a expressão eu sou menor, eles são espertos porque eles sabem que os menores na Bíblia foram aqueles que se destacaram, né? O menor foi que derrubou o gigante Golias. De bobo eles não têm nada. Mas não está apenas o pastor Lincoln e o pastor Rodrigo. Nós temos aqui também na nossa mesa hoje, ele que é nascido em Londrina, aqui no estado do Paraná, é bacharel em teologia, pós-graduado em ciência da religião, trabalhador portuário avulso, operador multifuncional e também pastor de congregação em Colombo, Campo Alto, filial só deu Colombo aqui. Campo Alto. Eu estou falando dele, conferencista Júnior Viana, pastor que já chegou aqui dizendo, hoje eu preguei muito. Seja bem-vindo. Pastor Fábio, que alegria imensa estar aqui nesse podcast, né? Eu tenho certeza que será de bênção para todos nós e para os nossos internautas aí que acompanham, viu? Tenho certeza que será, como diz o nosso pastor presidente, será glorioso. Que maravilha! Sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui no Estúdio Fusão. Você pode procurar depois, você que quer fazer o seu podcast, tem alguma ideia a respeito de mídia, quer gravar alguma pregação, algum estudo, alguma mensagem, procure aí no Instagram, Estúdio Fusão, ou Fusão Podcast, ou TV Fusão, e você vai entrar em contato com essa galera, gente boa aqui, que vai disponibilizar esse espaço para vocês. Hoje o nosso tema é sobre o pastor, o lobo, o mercenário e a ovelha. João, no capítulo 10, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 10, fala a respeito de personagens que chamam muito a atenção. Ao dono do rebanho, que é o pastor, o lobo, o mercenário e também a ovelha. Que em nossa cultura, o mercenário é uma figura totalmente negativa na cultura odiernos. Mas nos tempos de Jesus, era alguém contratado pelo pastor para ajudar a cuidar do rebanho quando este crescia muito.
E ele fazia um excelente trabalho. Ajudava a tosquiar, a lavar, a alimentar, a dar remédio às ovelhas, e o pastor lhe pagava por isso. Então, qual é o problema do mercenário? O que faz a diferença entre o mercenário e o pastor? Você quer saber as respostas dessas perguntas? Fique com a gente, porque eu quero começar aqui com o pastor Lincoln Romano. Pastor Lincoln Romano, qual é o significado e as definições de um pastor? Significado de pastor, literal, né? É aquele que cuida de um rebanho. Não. Significado de pastor para nós aqui é aquele que está à frente, né? de um povo, de uma igreja, ou que lidera, ou que administra. Tem vários, né? Eu, por exemplo, sou um pastor, você me apresentou aí como pastor de Colombo, na verdade, eu estou ali auxiliando, né? O nosso pastor, que é o pastor Edil Siqueira, que é um mercenário também. Porque o pastor mesmo de Colombo, e isso eu falo sem problema algum, e o nosso pastor vive afirmando isso, que o pastor de Colombo é Jesus. Colombo é do Senhor Jesus, inclusive toda Colombo já está salva por ele. Quem era um pastor no Antigo Testamento, pastor Lincoln? Depende. Podia ser o rei, né? Os reis, quando Jeremias, por exemplo, fala, ai de vós pastores, né? Ele está lidando com a liderança do povo, que era o rei. O rei era o pastor, no caso. Aqui, por exemplo, nós temos os nossos governantes que, de certa forma, porque o mundo, Fábio, ele é do Senhor Jesus. O mundo é do Senhor Jesus. Toda a plenitude, toda a terra. Eu falo do mundo, não sistema, né? Porque tem um mundo que Jesus ama e amou de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, e tem um mundo que ele aborrece. Mas a criação, a terra e a sua plenitude, ela é do Senhor Jesus. Então, esses homens que governam, eles são, de certa forma, também pastores de um povo. Como definir um pastor no Antigo Testamento? Qual a diferença de um pastor no Antigo Testamento para um sacerdote? Não, no Antigo Testamento não tinha. O pastor foi assim uma forma figurada que foi citada, né? Citou assim pastores como ai de vós pastores que apacentam a si mesmo. Ele estava falando de liderança, pode ser política, religiosa, né? Mas o sacerdote não, o sacerdote era X pessoa reconhecida, né? E que desempenhava ali o seu trabalho no templo e na religião judaica. Mas o pastor ali é figurativo, não tinha essa figura. Na religião não tinha essa figura. No Antigo Testamento, então, não tinha figura do pastor? Não. Só veio a partir do Novo Testamento? A partir do Novo Testamento. E como a gente pode definir o pastor no Novo Testamento? O pastor no Novo Testamento só tem um, é Jesus. O resto é pastores, né? Agora, o pastor, como nós conversamos aquele dia, que eu falei, Jesus é o pastor, você falou assim, eu Jesus. Disse, é o bom pastor. E eu falava, é o pastor, né? Isso. Inclusive eu vi lá os cortes, ficou legal pra caramba, né? Quero te parabenizar, você faz um trabalho muito bonito. Obrigado. Mas ali a figura é de Jesus Cristo. Agora, claro, ele nomeou pastores, e esses auxiliares, que você bem colocou aí na sua introdução, são os mercenários. Porque, falando sobre o mercenário, que ficou assim uma figura negativa, por quê? Nós criamos isso. Eu, quando era pequeno, eu ouvia pregação sobre o mercenário sempre pejorativamente. O mercenário, ele era assustador. Mas Só que a pessoa se colocava... Por exemplo, você pega João ali, você vai encontrar esses personagens, o pastor, o lobo e o mercenário. Eu sou o pregador. Será que esse banner aqui... Tudo mercenário. Hein? Escute lá. Aí eu tô pregando, né? Tô pregando muito, né, Viana? Tô pregando bastante. Hoje preguei pra caramba. Aí eu me coloco no texto como a figura do pastor. Mas está errado, é uma exegese equivocada. No texto, a figura do pastor ela é exclusiva de Jesus. Então eu tenho que me colocar. Lobo eu não sou, mas posso ser também, né? E não sou ladrão também, porque no texto tem ali, né? No texto tem Até porque ele, como pastor, ele foi o único que pôde entregar sua vida pelas ninguém mais fez ovelhas isso. e o sacrifício funcionou. Vamos lá, pastor Rodrigo, já que o senhor tomou a voz... Não, mas já aproveitando, qual é o significado e as definições de um pastor na sua opinião? Rapaz, uma pessoa
simplificando aqui talvez, não vou nem dizer biblicamente, mas pelo que nós vemos, pessoa que se sacrifica em prol, não é, das ovelhas, não vou dizer nem que se entregue por elas, porque o sacrifício ali, só Jesus teve esse poder de conseguir redimi-las, né, salvá-las. Mas pessoas que verdadeiramente vivem em prol do chamado ao qual Deus o qualificou e estabeleceu para ele, né? Nesse quesito que o pastor Lincoln, meu bom amigo, não é? Ele é um teólogo assim, cheio de teorias, né? Ele é bom. Essa Teólogo teoria, pós-moderno. essa teoria de mercenário que ele falou, eu qualifico que tem também dentro dessas teorias de mercenário que ele fala, eu qualifico que tem os mercenários bons e os ruins também, né? Sem dúvida. Mercenário é um soldado que se coloca à disposição de alguém ou de um grupo para defender uma causa em prol de uma recompensa, claro. Mas tem aqueles também que são mercenários e vão atrás de um ideal e entregam a sua vida em prol de uma causa, né, ou de alguém. Mas pastor, respondendo assim, tentando, não é, responder a sua questão, seria aquele que cumpre com exatidão mesmo o chamado ao qual Deus o confiou, né? Temos poucos, eu qualifico assim que nos dias atuais temos poucos de fato. Temos muitos pregadores, muitos mercenários, de fato, mas poucos pastores. Pastor Rodrigo, o senhor disse assim que o único pastor capaz de dar a vida pelas ovelhas foi Jesus. Mas não, no Antigo... ele falou de forma funcional. Funcional, né? É. No Antigo Que o Testamento, sacrifício funcionou. no Antigo Testamento tem um pastor que ele dá testemunho para o rei dizendo que o urso e o leão foi tentar devorar as ovelhas dele, do seu pasto, e ele pegou o urso e o leão e os matou para proteger as ovelhas. Davi estava dando a vida pelas ovelhas ali, sim ou não? Sem dúvida. Ali, de fato, ele se colocou numa função pastoral fidedigna, real mesmo, né? Sem dúvida. Ele arriscou sua vida. Não é? Ele foi um mercenário de valor. Mas aí ele foi um mercenário ou ele foi um pastor? Ele não podia ser pastor porque ele não era dono das ovelhas, o pai era. Mas ele se colocou na figura do pastor, até porque Davi, ele tipifica Cristo. Então, ele tipificando Cristo, enfrentou leão, urso, e ele vencia os adversários que vinham para arrebatar as ovelhas. Mas ele diz assim, eu estava apacentando as ovelhas do meu pai. Aí, quando ele fala, eu estava apacentando, ele estava dizendo, eu estava pastoreando. Pastoreando não é o papel do pastor? Sim, e no Salmo de número 23, ele disse, o Senhor é meu pastor. Sim, mas aí entra aí como sumo pastor, não é? Aí eu qualifico que ele estava na função pastoral, tal Literal, qual Jesus fez, literal, não é? Mas não sacrificialmente, não é de redimir, não é através do seu sangue os pecados das suas ovelhas, mas ele deu a sua vida e arriscou a sua vida, não é? E poderia em assim ter prejuízo próprio, mas em prol de uma causa, mas sabendo que o sacrifício dele não teria, perdão. Ele não salvaria as ovelhas, não teria se salvação. Morresse por elas. Não teria salvação, exatamente. Ele morria primeiro e depois o leão comia o resto das ovelhas, o urso devorava também um pouco. Então ele preferiu dar a vida matando o urso e o... Não, ele cuidou das ovelhas, ele enfrentou, né? Pastoreou as ovelhas. Pastoreou. Né? Foi um bom mercenário que não fugiu, né? Agora, assim, claro, a gente fala assim, até eu quero aqui deixar bem claro que o mercenário, na minha opinião, não, calma aí, a gente vai pra lá. Figura pejorativa. A gente vai para lá, calma aí, pastor. Não adianta o assunto, não. Vamos lá. Nós estamos aqui com o pastor Júnior Viana. Pastor Júnior Viana, na sua opinião, deixa aqui para nós o significado e as definições de um pastor. Pastor Fábio, aos internautas, pastor Lincoln, pastor Rodrigo e o amigo que está aqui, nós devemos se ater à Bíblia Sagrada. A Bíblia se interpreta a si mesma. Entende? Então, quando a Bíblia se refere a pastor, né, principalmente em Efésios 4:11, lá mostrando como dons que Deus deu à igreja, nós reportamos o pastor ao Antigo Testamento, ao pastor, literalmente, um pastor de ovelhas. Né? Tem até uma questãozinha aqui que dá para a gente até debater aqui, se pode ter pastora, né? Por causa que a Raquel também era pastora de ovelhas. E quando você vai ver o trabalho de um pastor, né? Cuidar de uma ovelha, tirar os carrapichos,
cuidar dela, alimentá-la, nesse contexto, o pastor no Novo Testamento é aquela pessoa que cuida das ovelhas, que alimenta as ovelhas, e que também não deixa, né, o lobo e o ladrão vir destruir as ovelhas. É aquela pessoa que dá vida pelas ovelhas. Então, lá no Antigo Testamento entra como parte literal, né, que o Davi era um pastor, e aqui no Novo Testamento de forma simbólica. Deixa eu definir também um pastor aqui, porque no meio da conversa, agora eu entendi bem sua pergunta. O senhor só foi entender agora, pastor? Não, é porque nós estávamos aqui. Veja bem, eu sempre digo que pastor não é honra para ninguém ser pastor. Quem era escolhido para ser pastor? Os desprezíveis. Tanto é que no Egito ser pastor era uma vergonha, era uma abominação. Quando Jacó... Mas ser pastor de ovelhas era uma abominação? Era uma vergonha? Era vergonha. Não era pastorear porcos? Não, no Egito. No Egito, pastor de ovelhas, quando Jacó vem, o José traz sua família, Jacó fala para ele, José fala para ele, não diga que o senhor é pastor de ovelhas, porque aqui isso é abominável. Por que era abominável? Porque o pastor tinha que defender a ovelha, um animal. Ele era menos valorizado, a ovelha valia mais do que ele. Então ele tinha que arrancar do urso, do leão, do ladrão, por quê? Porque ele não poderia pagar por uma ovelha. Uma ovelha, o salário de um pastor jamais lhe daria a condição de ter uma ovelha própria. Então era um serviço desprezível, era vergonhoso. Por isso Jacó, quando estava com Labão, ele vai fazer o acerto de conta, ele diz, porventura a estraçalhada eu não trouxe nas tuas mãos? A perdida não busquei? A roubada eu não paguei? Quer dizer, você entendeu? Então assim, não era... uma missão honrosa, era a última classe de um empregado, por exemplo, era tão valorizado, não tinha mais pastor. nada para fazer, não servia para mais nada, bota ele para cuidar de ovelha. Não era valorizado. Não era nada valorizado. Para a gente concluir aqui esse tópico sobre as definições e o significado de um pastor, em uma frase, o que é um pastor dentro da Bíblia? Hoje, você está falando hoje? No geral, o que é um pastor? Pastor é um funcionário contratado para cuidar daquilo que não é seu. Pastor Rodrigo, qual é o significado e a definição do pastor em uma frase? Um sacrificador, uma pessoa que se coloca na função de outro por amor a Deus, por amor a Cristo. Pastor Júnior Viana? Um pastor é alguém que ama. Maravilha! Gente, nosso bate-papo está só começando. Deixa eu dar um salve para o pessoal que está nos acompanhando aqui no chat, lá no YouTube. Pastor Bandeira está bandeirando no podcast. Abraço, Pastor Bandeira. Em breve eu quero o senhor aqui, viu? E a gente vai trazer um tema bem bacana para o senhor estar conosco. Raimunda Ferreira, Criança Feliz Kids, Luiz Fabiano, o Henrique Santos, meu amigo lá da Bahia. Minha esposa tá aí, ó, eu acredito, e mandando um coraçãozinho, eu também acredito, coraçãozinho para você, minha lindona. Enéas Italita está aqui ligadinho, o Adilson Bopsim está nos acompanhando, o Valdivino de Castro, pastor Fábio de Jesus, é muita gente, continue conosco, pastor Elias Vieira, pastor Rogério Gomes, lá do estado da Bahia, fique com a gente porque o nosso bate-papo está só começando. Pastor, quem é o lobo descrito em João 10:10? Na minha interpretação, ali naquele texto, eram os religiosos da época. Os fariseus. Os fariseus, os sacerdotes. Por quê? Eles queriam arrebatar. O lobo é a figura que arrebata. Se bem que, você vê hoje, né, aqui no mundo onde nós vivemos, diferente de lá, se usa cães para pastorear. Apocalipse 22, né? Então, por quê? Por que fala ali os cães ficarão de fora? E às vezes pensa que aquele que peca, que vai... Não, ali é aqueles que pastoreiam no modelo do cão. Aterrorizando, amedrontando, ameaçando. Você já viu um cão pastorear? Eles são muito bem treinados. Mas a ovelha trabalha, ela vive com estresse, porque eles aterrorizam ela. E nós não podemos ser assim. O pastor Jesus deu um outro modelo. As ovelhas seguem pela voz, né? Então ali o lobo, que é um tipo de cão,
O lobo era o predador das ovelhas, que arrebatava para si, que queria a ovelha para si, que queria tomar. E a concorrência, vamos dizer assim, que Jesus enfrentou foi com esses religiosos. Eles sabiam quem era Jesus, a Bíblia diz isso. Eles sabiam quem era Jesus, mas eles amavam mais a glória dos homens do que de Deus. Eles queriam a presença dos homens com eles. Então eles eram um lobo. O lobo que tomava. E Jesus foi enfrentar esse tipo de lobo. Claro que pode ser o diabo, né? É todo aquele que se opõe. Mas ali naquele momento, o texto está falando da liderança religiosa que disputava com Jesus para arrancar as almas, para ficar com as almas que Jesus veio libertar. Contextualizando, quem seriam esses lobos hoje em dia? Rapaz, hoje a mídia pode ser o lobo, uma seita pode ser A própria religião, a própria religião. De repente, dentro de uma denominação, você pode ter ali mercenários e lobos. Vamos polemizar um pouquinho mais? Vamos. Os coaches hoje em dia, para mim, a maioria dos coaches, para mim, perfeitamente, não dão a sua vida em prol das ovelhas, no sentido de transformá-las, de mudá-las, de querer o melhor delas, mas só se sacrificam em prol de algo próprio. Mas eu acredito... Lobo em pele de ovelha. Mas aí, pastor Rodrigo, a gente não pode generalizar. Não, sem generalizar. Ninguém generaliza nada. Existem os mercantilistas, os picaretas, os pilantras. É aí que eu digo. Existe gente boa. É aí que eu digo, a minoria. Hoje os falsos ensinadores, pode ser o lobo, né? Os falsos profetas que nós falamos aqui, que está cheio aí nas mídias, né? Na internet. Jetro era um coach de Moisés. Pessoa que aconselhava, que orientava, que amava, que queria o bem, que se doava em prol de outra pessoa sem querer retorno. Uma mentoria, mas querendo né? o sucesso de outro. Isso é mentoria. Já Miriam quis o retorno. Já Miriam queria ser uma espécie de líder de Moisés, porque você pega bem a história de Miriam. Querendo algo próprio, né? Miriam foi ela que deu a ideia para a mãe dela. Miriam colocou Moisés no rio, Miriam tirou Moisés da mão da filha de Faraó, levou para a mãe. Miriam se achava que ela era a dona de Moisés. E ela quis exercer essa posição e ficou leprosa. Mas, pastor Rodrigo, o senhor fica na mesma definição do pastor Lincoln a respeito do lobo de João 10? Eu fico contextualizando, né, e trazendo para hoje, eu vejo como a figura do diabo realmente. Do diabo. Do diabo, travestida em várias outras coisas, ao qual ele também as denominou. Ali fala sobre o falso sacerdote, falso profeta. E por aí vai, não é? Pessoas que querem simplesmente se valer das ovelhas, da lã das ovelhas, para seu bel prazer, para seu próprio rendimento, para trazer o seu próprio sustento, enriquecimento ilícito, e por aí vai mais, né? Mas hoje eu vejo Satanás de uma forma ardilosa, fazendo acontecer isso principalmente no meio religioso. As pessoas sendo enganadas por falsos profetas, por falsas teorias, por falsos e enganadores. E o diabo, normalmente, o lobo, ele não vai se aparecer de uma forma raivosa, de uma forma assim feroz, de uma forma assustadora, não. Ele vem de uma forma sutil. Por isso o lobo em pele de ovelha. Nem sempre ele vai aparecer como lobo, né? Nem sempre ele vai aparecer como uma figura ruim, assustadora. E isso tem enganado a muitos, até os escolhidos, infelizmente. Perfeito, pastor Rodrigo. Eu classifico o lobo como aquele que devora, que mata, estrangula as ovelhas. Então, contextualizando, todos aqueles que usam as ovelhas de Cristo em benefício próprio. E com isso acaba matando a igreja. Eu não digo só as ovelhas de Cristo, mas todas as pessoas, almas, porque tem rebanhos que não são de Jesus. Tem falsas religiões, tem, por exemplo, budismo, essas outras religiões que não tem Jesus ali. Então, mas são lideradas por alguém. Pastor Júnior Viana, qual a sua definição de lobo conforme o texto de João 10 e contextualiza para a gente conforme a sua opinião? Meu amado pastor Fábio, nós devemos se ater ao texto. Nós estamos aqui para debater João 10. Se a gente ficar divagando, não vamos chegar em lugar algum. Então, nós temos que se ater a João 10 e a exegese do texto. Porque, veja bem,
A teologia define em 2 palavras. Exegese, que é extrair do texto. É você exigir o texto mais profundo que ele pode te dar para a sua interpretação. E existe a exegese, que é você impor no texto aquilo que você pensa. Então devemos prestar muita atenção nisso, porque muitas das vezes o teólogo não está fazendo uma exegese, ele está fazendo uma exegese, ele está impondo o seu pensamento no texto. E a hermenêutica, ela não vai deixar isso aí barato. Quando impõe a exegese, corre risco de praticar alguma heresia? Vejamos bem, a igreja tem 3 ministérios. Primeiro ministério, querigmático, que vem de querigma, que vem de pregar, evangelizar. Segundo ministério da igreja, ministério didático, é o ministério de ensino, os ensinos dos apóstolos, né? As cartas paulinas têm ensinamentos profundos para a igreja. E o ministério apologético da igreja. O que é o ministério apologético? Vem de defesa da fé, defender a fé. Quando a pessoa ela comete uma exegese, que ela impõe no texto, ela acaba falando aquilo que o texto não quis dizer. Entende? Ela acaba cometendo heresias. A maioria, 100% das heresias que a gente conhece hoje, são pessoas que leram no texto, não fizeram uma exegese correta do texto, impor os seus pensamentos, e aí surgiu uma heresia. Perfeito, como é que surge as heresias? Eu tive uma revelação desse texto, olha, Deus me fez ver desse modo esse texto aqui. Eu estou sentindo que o texto está dizendo isso aqui, sendo que a exegese bíblica e a interpretação bíblica não tem nada a ver com o pensamento da pessoa e nem com o que ela quer impor no texto. O texto por si próprio já se explica. Respondendo a sua pergunta lá sobre o lobo, o que acontece aqui? Jesus, nessa parábola de João 10, ele está dando uma resposta aos fariseus de um ato que tinha acontecido no capítulo 9. Jesus cura um cego de nascença, no capítulo 9, e os fariseus ficam nervosos com ele, ficam furiosos com ele e partem para cima de Jesus. Jesus pega e debate com eles, está aqui em João 9, do 37 ao 41, Jesus debate com eles e fala assim, vou propor para vocês uma parábola agora, para ver se vocês entendem. E nesta parábola, Jesus chama eles de lobo, chama eles de ladrão. Jesus chama eles categoricamente de lobo e ladrão. E quem que Jesus chama de pastor ali nesse texto? Calma aí, a pergunta agora é sobre o lobo. Sim. Vamos. Os fariseus aqui. Os fariseus. E contextualizando. Aqui, nesse contexto aqui são os lobos. Contextualizando para os dias atuais, nós devemos ir buscar resposta onde? Na Bíblia. Eu quero convidar os nossos internautas aí, para que a gente possa ler o texto de Atos capítulo 20. Eu gosto muito desse texto aqui, porque Atos capítulo 20 vai ser os conselhos de Paulo para os bispos de Mileto. Olha aqui, Atos capítulo 20, a partir do verso de número 18. É um pouquinho esse texto, mas é bom. É bom para o aprendizado. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando junto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que estou ligado, e pelo Espírito vou para Jerusalém, sabendo que o que há me de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que esperam-me prisões, tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que eu estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Aí ele começa agora. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar da igreja, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho.
e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei de noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então, no contexto dos dias atuais, os lobos são os falsos ensinadores. Perfeito, pastor Viana. Vamos continuar no tema aqui. Pastor Lincoln, resuma em uma frase: lobo. Lobo. Numa frase? Uma frase. Lobo é todo aquele que arrebata as ovelhas para interesse de satisfazer-se. Pastor Rodrigo. São enganadores, de fato. Mateus 7,15 diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pastor Júnior Viana. Enganadores. Enganadores. Agora deixa eu só fazer aqui para o senhor uma pergunta que o pastor Lincoln havia feito. Quem é o pastor descrito ali em João 10? João 10, o pastor aqui é Jesus. É Jesus. No texto aqui é. Então, perfeito. Deixa eu... Tá muito legal esse bate-papo. Pessoal aqui no chat, eles estão brigando mais do que... Mas é legal. A gente aqui tá conversando e aprendendo, né? Mas o pessoal no bate-papo fica querendo brigar. A única coisa que soa ruim é porque eu trago, assim, nós aqui, né? Trazemos, assim, uma outra figura do mercenário que não existia no meio... Chegamos lá, deixa que ser para depois. Já, daqui a pouco. Sim, mas assim como o lobo, de repente o lobo, ele pode estar no nosso meio sem nós percebermos, e de repente o lobo pode ser eu, pode ser... Você entendeu? O Judas pode ser caracterizado como um lobo? Não. Que estava no meio dos discípulos? Porque o próprio Jesus diz, né, que ele se importou tanto com aquela mulher que quebrou o vaso de unguento. Ele diz, poderíamos dar aos pobres, não sei o quê. Aí João diz assim, mas ele estava dizendo isso não porque se importava com os pobres, e sim porque ele era ladrão. Ele é o ladrão. Então pode ser usado como lobo. Por isso que mas o ladrão aí é diferente do lobo, porque o lobo está de olho na ovelha. O ladrão, ele está de olho em outras coisas. Perfeito, então. Deixa eu mandar um abraço aqui para o amigo Eleonai Silva, que está nos acompanhando. Forte abraço. Pastor Elias Vieira, Marlon Furlan, forte abraço. Claudinei, Edson José Rodrigues está nos acompanhando. Tem um nome aqui difícil de falar, mas eu vou falar o sobrenome, que é o Tiago. Está aqui com a gente também. A Paloma Moura. Dizendo, pastor para mim é mordomo do reino dos céus. Opa, perfeito. Mordomo é uma profissão, é membro da minha igreja. É membro? Tá crente. Esposa do presbítero Adriano. Sanderson Lokiewicz tá aqui nos acompanhando, dizendo que bênção, um assunto muito importante e atual. Tem muita gente. Pastor Marcelo Esteves, Casal Becker... Fique conosco porque o nosso podcast ainda só está começando. E o nosso tema é sobre o pastor, o lobo, o mercenário e a ovelha. Já falamos aqui sobre a definição de um pastor, quem é o lobo descrito em João 10. E agora a pergunta que não quer calar. O que é um mercenário no Antigo Testamento, no Novo Testamento e hoje em dia? Eu vou mudar agora, começando pelo pastor Rodrigo Siqueira. Não, esse defensor dessa teoria é o pastor Lincoln. Então vamos lá, pastor Lincoln. Quem é o mercenário no Antigo Testamento? Eu preciso dessa definição. Sim, Antigo, dúvida, Novo Testamento e hoje em dia. Eu sou defensor dos mercenários. Por quê? Mercenário não é nada além de alguém contratado. Volta aí, o senhor é o quê? Defensor dos mercenários. Sou defensor. Porque eu preciso limpar um pouquinho essa coisa que ficou sobre esse título, né? Por exemplo, o lavrador, o pescador, o que trabalha na vinha, né? O guardador da vinha. Foi falado aqui, o pastor Rodrigo falou sobre os tosqueadores, que eram pessoas contratadas para trabalhar nas ovelhas. E o mercenário, ele era aquela pessoa que desempenhava alguns serviços, porém que ele não daria a vida pelas ovelhas. Ele era um negociante. E eu quero dizer que nós trabalhamos em um negócio. A igreja é um negócio.
Talvez você pode se assustar com o que eu estou falando, mas Jesus disse para Maria, quando ele tinha 12 anos de idade, ele disse: ei, mulher, você não sabe que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai? E a Bíblia fala que ele nos constituiu sobre um importante negócio. Agora, cada um negocie com juízo, com prudência, porque nós teremos que dar conta daquilo que estamos fazendo. Então o mercenário, ele negociava as ovelhas, vendia, comprava, levava, cuidava. Ele era um trabalhador como qualquer outro. Inclusive hoje, saiu aí filmes sobre mercenários, né, que hoje está tendo uma guerra, Ucrânia e Rússia, e existem mercenários que estão trabalhando ali. São trabalhadores que são contratados pelos países para guerrear uma guerra, a troco de uma recompensa. Não é como o soldado que vai lá honrar a farda, a pátria. Não, ele vai lá para ganhar um prêmio. Então não existe pessoas. Por que eu nos chamamos de mercenários? Porque além de nós queremos uma recompensa, eu vou te falar de 12 mercenários que são mais conhecidos de todos, que chegaram um dia para o dono das ovelhas e falaram assim: ei, e nós? E nós que deixamos tudo para te servir, o que nós ganharemos? Estavam de olho, só que tem uma diferença. Eles estavam de olho aqui ainda, porque eles achavam que Jesus estava prestes a tomar o reino para si. Então ele iria ser o rei de Israel e eles já estavam de olho em um cargo, em uma posição. Teve uma que chegou e falou assim: quando você entrar no seu reino, ela não estava falando do reino dos céus, ela estava falando do reino da terra. Coloca um à direita e outro à esquerda. Só que Jesus falava em outro plano, mas ninguém entendia ainda. Todo mundo entendia de forma literal. Então, coloca o meu filho para ser um assessor teu aí, o outro também, coloca um à direita, outro à esquerda. Pedro, porta-voz dos demais, o que nós vamos ganhar? O que nós vamos ter aí? Aí Jesus, ele responde tudo em outro plano. Jesus, ele diz para a mulher, falou: olha, os teus filhos vão beber o cálice que eu vou beber. Ela não entendia nada, ela não sabia nada que Jesus estava dizendo. Eles vão de fato beber o cálice que eu beberei, porém, quanto a sentar à minha esquerda e à minha direita, isso quem vai decidir é meu Pai. E para Pedro ele respondeu, olha Pedro, 100 vezes mais nesta vida e por fim a vida eterna. Então, ou seja, ou você recebe aqui ou você recebe lá. Tem pagamento para todo mundo. Aqueles que estiverem interessados só nas coisas daqui, receberão as coisas daqui. Tem muita gente recebendo pastor, aqui mas já. há uma diferença de ter interesse financeiro e ter interesse de uma recompensa eterna. Não digo interesse... Vou usar a definição... Eu não digo interesse, é a lógica. Irmão, veja eu bem. vou usar a definição da palavra mercenário. A definição da palavra mercenário no dicionário está... que é a soldado que trabalha ou serve por um preço ou saldo ajustado. Isso. Agora a segunda definição. Ajustado, é combinado, né? Foi combinado. Que age ou trabalha apenas por interesse financeiro. Então tem dois por tipos dinheiro ou algo que represente vantagens materiais. Isso, certo. Então, interesseiro, venal. Deus no Antigo Testamento foi contra, de certa forma, esse tipo de pastor que nós colocamos hoje como mercenário. Ezequiel 34, de 1 a 6, fala ali acerca do pastor, entre aspas, e as ovelhas. Não é o mercenário que se dedica, se esforça, não é? Mas, na verdade, ele só está atrás de interesse próprio. Eu penso assim, olha, é um pensamento meu, que todos nós, no começo, assim como os apóstolos, todos nós estamos de olho naquilo que é terreno. Todos nós, todos. Não adianta, pastor, sem hipocrisia. Mas porque, não pode falar por todos. Calma. Sem hipocrisia. O menino, quando começa a pregar, fala para mim, você não tinha um interesse... Sem assim... Você não sonhava em estar ali na frente de um púlpito, diante de um povo, falando bonito? Você não tinha esse interesse? Pastor, eu tinha uma chama que queimava no meu coração que eu queria pregar. Sabe, a gente quer. E outra, a gente olha, a gente admira pessoas, a gente fala, puxa, um dia eu vou estar ali. Isso é natural, isso não é pecado. É natural, assim como os apóstolos, eles viam natural. Porém, depois que o Espírito... Jesus falava, eles não entendiam nada. Eles literalizavam tudo. Era tudo terreno. Nós vamos ganhar 100 vezes mais, hein? Peraí, eu tenho um barco, vou ter 100 barco. Eu sou pescador, vou ter uma empresa de pesca. Literal. Só que depois, quando Jesus lhe dá a promessa, o Espírito Santo, eles tiram o foco
das coisas da terra e eles focam na coisa do céu. Aí você vai ver Pedro falar, Paulo falar. Paulo vai dizer, olha, aquilo que eu valorizava antes, aquilo que para mim era importante, hoje eu considero como esterco em comparação daquilo que realmente existe. Então eles abriram os olhos, sabe? Então assim, mas a princípio, agora claro, existem pessoas que mesmo sabendo das coisas futuras, eles estão interessados aqui. Eles não conseguem, eles são materialistas, porque eles estão ligados ao material. Enquanto outros estão ligados ao espiritual, porque amadureceram, porque tiveram experiência, tiveram revelação. Então Jesus respeita até mesmo esse tempo, pastor, em que você vai ter para diferenciar uma coisa da outra. Pastor, entendeu? Mas o prêmio vem de qualquer jeito. Defina em uma frase o mercenário pegando o Antigo, o Novo Testamento e contextualizando com o nosso dia. Mercenário no Antigo Testamento recebia aqui, na terra, pagamento. No Novo Testamento, o mercenário recebe aqui e recebe lá. Pastor Rodrigo, sua definição de mercenário, Antigo, Novo Testamento e contextualizando com os nossos dias. Então, Ezequiel 34, ao qual eu me referi aqui, fala de uma forma um tanto pejorativa acerca dos mercenários. Aqueles que se valiam do ofício, da função, para seu interesse próprio. Que hoje em dia nós vemos também muito isso, né? Nos 12 tinha um assim. Deixa eu só concluir, pastor, deixa eu só concluir, senão a gente fica só em um tema. Tinha um, verdade. No Novo Testamento, pode até receber, eu creio que igual o pastor Lincoln falou, aqui e lá. Mas eu creio que muitos desses mercenários hoje, que são pastores, cantores, obreiros, servos, não é? E por aí vai, os coaches da vida e outros mais, estão recebendo só aqui. E eu creio que não receberão lá. Eu não sei muitos nem se chegarão lá. São os mercenários que se valem, não é, da lã da ovelha. Mas tem aqueles também, não é, que são os verdadeiros pastores, não é, ao qual eu tipifico aqui hoje, mais ou menos assim na minha forma de entender, na figura do pastor José Pimentel de Carvalho. Um homem que, para mim, não era um mercenário, mas era um pastor de ovelhas, tal qual Davi foi. Entendia o seu ofício da maneira ao qual ele verdadeiramente pôde executar aqui na terra. Entendia e executava com exatidão, ao meu ver. Não é um pastor segundo o coração de Deus, assim, que amou, não é, a obra, amava as ovelhas e fazia, não é, com agrado de Deus, eu não tenho dúvida. Então, se diferencia muito. Não é? Se doou aqui, em tempo presente, e com certeza vai receber tudo lá, porque recebeu pouco aqui. Pouco aqui. Eu me lembro dele pedindo em reunião para diminuir o salário dele, porque ele não precisava daquilo. Uau. Ele já vivia muito bem com pouco e não tinha justificativa plausível para ele ganhar um valor X. Então, olha só. Deixa eu só polemizar aqui agora. Mas espera, não, pastor. Não, o senhor falou muito Fábio. nesse tema. Deixa eu só desliga o microfone aqui do pastor Lincoln. Deixa eu só interagir um pouquinho com o pastor Rodrigo. A gente já vai aqui para o pastor Viana. Pastor, o senhor falou com muita propriedade do pastor Pimentel de Carvalho. Não soa de forma pejorativa eu me referi ao pastor presidente da igreja em Colombo, pastor Edilson Sequeira, vosso pai, como mercenário? De certa forma, sim. Porque se for pegar alguns contextos bíblicos, ali não condiz com uma pessoa que está doando a sua vida sacrificialmente, sem interesse próprio. Ali, principalmente em Ezequiel, o texto que eu me baseio, se refere a alguém que está usufruindo das suas habilidades próprias e das habilidades dadas por Deus em seu bel prazer. Não é? Então eu qualifico também o meu amado e querido pai como um pastor de fato, e não um mercenário. Nessa tipificação de mercenário como um lobo, como um ladrão, um salteador. Como um Judas. Como um Judas. Eu qualifico ele
não é, se referindo ao nosso pastor lá em Colombo, como um pastor, como um Davi. De fato, como um Davi, que não amou o presente século, que não amou, não que defende si, as a sua ovelhas. vida própria, mas que defende as ovelhas, entregando até a si mesmo, não para resgate delas, não é numa salvação, mas para cumprir com exatidão o chamado que Deus lhe deu, né? Meu pai, por exemplo, pastor Edilson, está há 40 anos no ministério. Ele poderia talvez estar, não é, numa vida tranquila hoje, se tivesse seguido a carreira lá atrás de sucesso que tinha, mas resolveu, não é, se entregar inteiramente à obra, ao ministério, ao chamado, para exercer, não é, tudo aquilo que Deus confiou na sua vida. Perfeito, pastor Rodrigo, que maravilha. Pastor Júnior Viana, vamos lá. Definição de mercenário antigo, Novo Testamento, e contextualiza pra gente. Maravilha, pastor Fábio. E os nossos internautas aí que estão pegando fogo ali no chat. Então, muito bem. Eu discordo de forma Tem todo o direito. categórica do pastor Lincoln. Tem todo o Inclusive, direito. eu desafio o pastor Lincoln a me mostrar um teólogo na história da igreja Sim. que fale que o mercenário aqui pode ser nosso pastor. Esse foi o grande erro. Esse foi o grande erro. Deixa eu Nossos concluir. teólogos. Pode ir lá. Deixa eu concluir. Vai lá, Deixa eu conclui. concluir lá. Então é assim, nós estamos debatendo aqui João 10. É o que eu falo, entende? A exegese, ela exige do texto. A Então- exegese, ela busca coisas fora do texto, entende? O pastor Lincoln aqui, ele entendeu apenas que o mercenário é aquele que trabalha por um soldo, por um salário, e ele acha que todos os pastores, porque recebem, são missionários. Errado, errado. Olha o que o texto diz aqui. Vamos para o texto. João capítulo 10. Olha como é que diz o texto. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, veja bem, o mercenário não é pastor. Nós já debatemos aqui a palavra pastor, e nós chegamos à conclusão que nós todos somos pastores. Entende? Agora temos que diferenciar. O pastor pode receber uma ajuda, pode receber um salário, não tem nada a ver com o mercenário. O mercenário, está aqui o texto, ó, é bem claro. O mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, Isso. vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. Isso aí. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Como é que um pastor, um homem de Deus, vai ser mercenário que não cuida das ovelhas? O apóstolo Paulo foi categoricamente falando que o pastor, ele deve trabalhar em prol das ovelhas. Vamos ler só um texto só para irmão Fábio. É sua fala. 1 Pedro, capítulo 5, olha só como diz o texto. O texto aqui é claro por demais. 1 Pedro, capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai. Quem que apacenta? Pastor. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, E quando aparecer, aqui que vem a palavra Aí. linda agora aqui, o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O sumo pastor, por que o sumo pastor? Porque nós somos pastores. Entende? Nós somos pastores. Mercenário não. Não existe um teólogo no mundo, não existe um escritor no mundo que defina que João 10 ali, os mercenários são pastor. Isso é uma exegese, é uma inferência do pastor Lincoln constante ao texto. Não tem um teólogo que defina isso. Inclusive, estou aqui com a Bíblia pentecostal, do pastor Antônio Gilberto, que comenta aqui. Aqui fala, né? O que ele fala aí do mercenário? Hã? O que ele fala do mercenário? O quê? O que o comentarista fala do mercenário aí? Que o mercenário é a forma pejorativa. Lê aí. Você não Fala tá- dos você líderes não de tá hoje. aberto? Ué, Líderes falsos. Pastor Júnior, Não. conclui o seu Conclua. raciocínio que eu vou dar uma... Pastor tréplica. Rodrigo, o senhor permite eu dar uma tréplica de 3 minutos, pastor Lincoln, na Claro, sequência? sem dúvida. Tá ok. Só Conclui a sua fala. lembrando, se me permitem, os dois, não é que essa definição, ela não tem como nós, simplesmente pelo trabalho, a olho nu, identificarmos o pastor verdadeiro e o mercenário. É pelo Espírito, é revelação do Espírito, não é? Então, eu só queria fazer essa colocação. Perfeito, pastor. Obrigado. Olha, o texto deixa muito claro
que o mercenário, ele não tem cuidado nenhum com as ovelhas. Ele está ali apenas por saldo. Quando vem o lobo, ele corre. Corre, foge, né? Como nós fazemos, né? Não, eu não faço isso. Não? Não. Você dá a vida pelas ovelhas. Meu amado, Você dá a vida pelas ovelhas. vamos estudar aqui a exegese, o que é dar vida. Entende? O apóstolo Paulo, lá em Atos, capítulo 20, lá, ele foi categórico lá. Pela causa. O pastor Clamando. Viana, pastor Lincoln, conclui a sua fala sobre o tópico, sobre definição de lobo, né? Que a gente tá... Mercenário. Definição de mercenário antigo, novo e contextualiza Mercenário é aquele, no sentido pejorativo, que não tem nada a ver com nós pastores. O senhor concluiu a sua fala? Concluí. Mais uma vez, por que o senhor discorda do pastor Lincoln? Só pra gente ficar assim. Discordo porque a Bíblia discorda. A Bíblia não dá uma menção nenhuma em João 10 aqui que mercenário está falando de pastor. Em que nos ponto dias... específico o senhor discorda do pastor Lincoln sobre esse assunto? Por causa que eu não sou mercenário. Talvez ele se identificou. Eu não me identifiquei. Tá. Pastor Lincoln, 3 minutos. Nós estamos em 22 horas e 57 minutos. 3 minutos para uma réplica. 3 minutos para mim me defender aqui a respeito de quando eu me refiro ao meu pastor, Edil Siqueira, como o mercenário. Nunca de forma pejorativa, até porque a gente nunca vai demonstrar o que a pessoa significa para nós através de palavras, e sim de atos. Eu digo que de palavras, o amor que se fala de palavra e tudo, geralmente naufraga. Mas quando é de atos, aí você vai entender bem o que ele representa. Então, palavras são palavras, gestos e atitudes são atitudes. E o pastor, o meu, por exemplo, sabe o quanto eu admiro e o respeito e o ajudo na obra que Deus colocou na mão dele. Então eu falo de forma carinhosa, de forma não pejorativa, por quê? Como eu falei, no meio dos 12, tinha um que era igual a eles, foi chamado igual, os mesmos direitos e os mesmos deveres, e se mostrou com uma atitude totalmente diferente das dos demais. Já os outros, eles foram fiéis até a morte, mas não pelas ovelhas, pela causa de Jesus. Então eu digo que eu morro pela causa, você morre pela causa, todos nós morremos pela causa, mas nós nunca vamos poder morrer pelas ovelhas. Ainda que morrêssemos, de nada valeria, não pagaria nada. É como eu disse de Davi lá, ele morria e depois o resto das ovelhas também morria. Agora Jesus não, Jesus venceu. Então no texto Jesus se identifica como o pastor. Agora, claro, ele está dizendo aqueles covardes que apacentam-se a si mesmo. E tem no nosso meio, o pastor Júnior Viana, tanto um como o outro. Tem pessoas que vão morrer pela causa, vão ser fiéis até a morte pela causa. E tem pessoas que eles vão buscar o seu próprio interesse. Esse é um tipo de mercenário que nós nem queremos no nosso meio. São trabalhadores. O que eu falo de mercenário é que o título, os teólogos que você falou aí, eles nos passaram que mercenário é como se fosse, então você quer escolher uma profissão, vai ser mercenário, põe uma arma na cinta e vai roubar um banco. Isso não é, isso é ladrão. O mercenário, ele trabalhava, ele era contratado. Pastor então, Lincoln, se Jesus nos chamou para lhe ajudar, para lhe servir, e nós não somos os donos das ovelhas, nós não somos, nem Paulo era, nem Pedro era, nem eu sou, nem ninguém é. Nós somos trabalhadores por essa causa, e nós devemos servir bem, assim como o mordomo. O mordomo tem um mordomo fiel, não tem? Requer, porém, que o mordomo seja fiel, porque tem o infiel. Assim como qualquer o cobrador de impostos, que Mateus era um deles. Pastor Lincoln, toma uma água aí. Não, eu não estou com sede Pastor agora. Rodrigo, toma uma água. Pastor Lincoln, o pastor Viana, toma uma água. Muito bom o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que está levando informações e está agregando muitas pessoas. E isso é um exemplo bem claro no nosso chat aqui, que está bombando. Muita gente, o Anthony, o Samuel Marques, a Maria Cristina, o Alisson, Rogério, Pastor Bandeira está ali bandeirando mais do que tudo, o Adriano Guimarães, Leonais Silva, tem muita gente nos acompanhando aqui, um salve para todo mundo. Aproveitando, vocês que estão nos acompanhando aí no chat,
tira uma foto na frente da TV, junto com a família, você que está nos acompanhando, manda aqui, você que tem o meu contato, que eu quero te colocar nessa tela, você que está participando aqui, não como lobo, nem como mercenário, nem como ladrão, e sim como ovelhas de Cristo, que todos nós somos a ovelha do Supremo Pastor. Sem dúvida. Vamos para o próximo tópico agora, porque o pastor Lincoln já entrou nesse tópico sobre a diferença entre o ladrão e o mercenário. A gente precisa saber, porque o mercenário, ele hoje em dia tem esse sentido de ladrão. Uhum. Entendeu? Ele tem esse sentido pejorativo do ladrão, daqueles que usam as ovelhas para benefício próprio, enfim. Mas qual é a diferença entre o mercenário e o ladrão? Eu vou usar o pastor Rodrigo primeiro nesse tópico, porque o pastor Lincoln acabou de falar. Se formos entender com base na experiência hoje, podemos ver o ladrão como uma pessoa que não trabalha e só rouba. E o mercenário, quase em alguns casos, similar, mas trabalha em prol de uma causa e também rouba. Uma simples explicação, mas que talvez venha trazer uma elucidação aí, não é? Como é que pastor? O ladrão, ele não trabalha e só rouba. Só pensa no lucro próprio. Então só planeja o roubo, não é? A destruição de algo ou de alguém em prol da sua causa própria. Mas o mercenário, ele trabalha, ele se esforça, ele até parece que é verdadeiro e bom, mas em alguns casos, não é? Roubando aqui um pouco a teoria do pastor Lincoln, em alguns casos ele beneficia o todo, o grupo, não é? E trabalha com sinceridade, mas em alguns outros casos ele também rouba em causa própria. Então, mas trabalha. Existe o mercenário bonzinho? Pode-se dizer que, de certa forma, sim. Vamos dizer, com base nessa teoria que o pastor Lincoln aqui trouxe agora há pouco, né? Ele é um soldado que também defende uma causa. Nós estamos vendo agora, não é, por exemplo, na guerra da Ucrânia, o que mais se tem na linha de frente, no fronte da batalha, são os mercenários. De outros países, inclusive. Tem muitos ali do Oriente Médio, tem muitos brasileiros que se colocaram à disposição para lutarem na frente como mercenários, ganhando. Lógico, se morrer, não vão receber, mas ganhando, tendo lá, não é, um conforto para lutar e matar em prol daquela causa que nem é até a própria causa. Não é? Então, olha só, o mercenário, de certa forma, ele até, por causa de um lucro próprio, ele defende uma causa do outro, nem é dele, nem é convicção dele, não é? Mas defende. Em prol de uma recompensa. Tem muitos crentes nas nossas igrejas mercenários. Eles entendem tudo errado acerca do servir a Cristo. Eles estão ali. Deixa que isso eu falo depois. Pastor Viana, vamos lá, ladrão e mercenário. Como conseguir diferenciar essas duas figuras? O próprio texto, é o que eu estou falando, nós temos que se ater ao texto. O texto se explica a si mesmo. O ladrão é aquele que rouba. O mercenário não, ele não está roubando nada. Ele está trabalhando por um soldo, por um pagamento. Só que no contexto aqui de que Jesus está falando... Repete essa frase aí para mim, por favor. Não precisa. Repete, você entendeu? Repete aí, pastor, repete aí. Você gostou dela? Mas no fundo do coração dele, se o mercenário, de fato, está trabalhando em prol de um soldo, de algo, mas e se não for convicção dele, aquela causa que ele está defendendo? Então ele está roubando. Ele está se furtando, não é por algo, interesse próprio, ele está roubando. Então, de certa forma, ele pode até roubar. No caso desse que eu usei essa experiência da guerra, ele está lá não por causa própria, não é um ideal dele, mas porque ele vai ganhar alguma coisa, então ele está roubando. De certa forma. Mas é o que o texto está falando. Qual a frase você usou? O ladrão é aquele que rouba. O mercenário é aquele que trabalha por um soldo. Ele trabalha por um salário, entende? Só que ele não tem amor pelas ovelhas, é o que o texto está dizendo. Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas, mas o mercenário que não é pastor, mercenário não é pastor, ele pode cuidar da ovelha, ele pode fazer por um soldo, mas ele não é pastor. Porque no texto só tem um pastor. Calma aí, você já falou. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Aqui o texto é categórico. A figura do mercenário aqui, ela é pejorativa, é alguém que não cuida da ovelha, que não
tá nem aí com a ovelha, o negócio dele é o dinheiro, o negócio dele é o salário. Tem salário, eu tô aqui. Não tem salário. E outra coisa, aí quando vem o lobo, o que ele faz? Foge. Foge por quê? Por causa que ele não tá nem aí com as ovelhas. Então por isso que eu não me identifico como mercenário. Agora, se o senhor se identificou, aí... Não, mas... Até que o lobo chegue, defina novamente aí a diferença entre ladrão e ovelha pra gente concluir esse tópico. O ladrão rouba. Eu já tô até confuso. O ladrão e mercenário. Rouba e o mercenário trabalha por um salário. Isso aí. Isso aí, pastor? Isso aí. Então vamos lá agora. É Mas minha o vez? mercenário rouba ou não rouba? Cara, o mercenário, pastor, em uma frase, o mercenário rouba ou não rouba? Tem um que rouba, tem outro que não. Tem o bom e o mal. Tem um mocinho e tem um vilão? Tem. Assim como em todas as áreas, em todos os setores da sociedade, tem os bons e os maus. Nós temos bons obreiros e maus obreiros, bons médicos e maus Tem maus crente médicos. mesmo? Tem membro de igreja, crente mercenário? Olha, Gente, eu tô aqui, eu não posso tomar um posicionamento, mas a minha pastor opinião, Viana... a minha opinião aqui, a minha opinião nesse sentido... Fala, Vasco. Aqui, eu vou falar. Fala, então tome a minha palavra e fale. Eu vou falar. Na verdade, assim, ó, o mercenário, eu penso que ele é caracterizado como mau obreiro. Mas aí no texto tem quantos pastores e quantos mercenários? Existe... Pastor é no singular e mercenários são vários. Agora deixa eu falar. O pastor Júnior falou que ele não se Não, enquadra mas agora por quê? a gente já definiu a Mas eu não diferença posso do lado... falar? Mas o senhor já falou, senão a gente vai ficar bastante tempo no tópico. Não, mas eu preciso concluir aqui Mas o senhor teve o seu tempo, pastor Lincoln. Não, mas espera aí. O senhor quer outra... Não, espere só um pouquinho. Deixa eu falar para ele aqui a respeito do que ele falou. Ele falou uma coisa certa. Ele falou que o pastor, o ladrão rouba, né? Se o mercenário rouba, ele se torna o ladrão. Ele deixa de ser mercenário e passa para ser a figura do ladrão. Se ele está trabalhando pelo que foi ajustado, ele é fiel. Ele é fiel. Entendeu? Agora você falou que você não se enquadra porque você até vira o lobo. Porque a hora que o lobo chegar e você se sentir apavorado, ou você corre ou você morre. Entendeu? Então é assim, não tem outra escapatória. E você falou do amor, né? Você falou do amor. Você falou que serve por amor. Amor é serviço. O amor é o trabalho. Nós não temos que entender o amor como um sentimento. Nós temos que entender o amor como uma ação que você faz por outro, sem visar seus interesses. Então eu acredito, por exemplo, que o pastor falou aqui do pastor Pimentel. O pastor Pimentel, ele trabalhou, ele ganhou. Ainda que ele não queria muito, mas ele ganhou. Só que ele foi pastor até terminar o seu combate, meu irmão. Paulo disse isso, eu acabei a carreira e terminei o combate, lutei o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora ele vai receber o prêmio. Ele diz isso. Agora eu vou receber o prêmio que está preparado para mim, não só para mim, mas para todos aqueles que se dispõem. Então, assim, o pastor Pimentel hoje... Da mão do próprio Deus, segundo o trabalho das nossas mãos. Das nossas mãos, segundo o trabalho das nossas mãos. Agora eu pergunto, o pastor Pimentel hoje é pastor? Ele está na eternidade, né? Ele não é mais pastor de ovelhas. Ele não vai mais ser pastor, ele não vai cuidar mais de rebanho nenhum. Ele aposentou, ele então parou. Ele foi mercenário. Ele parou, ele vai receber agora a recompensa. Ele foi um bom mercenário, ele foi um ótimo, ele é um exemplo para nós. Espera aí, velho. A palavra pejorativa que é trabalho. Eu penso que o pastor... É não entender o que significa a palavra. Colossenses 4,17, leia aí, por favor, pastor Júnior Viana. E Jesus vai continuar sendo pastor na eternidade? Colossenses 4,17. Colossenses 4,17 diz assim: e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor para que o cumpras. Para que o cumpras. Isso? Uhum. Esse ministério que o próprio apóstolo Paulo diz que uns foi dado o chamado de ser pastor, outros evangelista. Isso aí são funções eclesiásticas. Então, funções eclesiásticas. São funções eclesiásticas. Esses pastores são os mercenários positivos, que eu digo sempre. Eu falo, os bons mercenários são chamados de pastores. Me ajuda, pastor os Júnior maus Viana. mercenários são chamados de ladrões. Pastor Júnior Viana, com a palavra. Fábio, eu queria concluir a minha fala. Tem o mercenário ideológico também. Tem aqueles mercenários que recebem por aquilo que trabalhou, mas tem aqueles ideológicos que
trabalham, recebem, mas não fazem o que é para fazer. Exato. Está cheio. Não cumprem com esse ministério, com o ministério quíntuplo, por exemplo. Mas tem o mercenário usurpador, Não por exemplo. pastoreiam de fato, não fazem a missão da igreja funcionar, não é? E por aí vai. Aí tem os membros mercenários também. Pastor, o senhor consegue concluir em um minuto? Consigo. Não, faltou outra palavra aqui, senão eu. Já. Ia falar já 2 vezes lá já. Hã? É eu agora. É tu, né? Sim. É, o pastor Viana. Vai lá, pastor. Senão o Igor fala direto, né? Vai falando. Pelo amor de Deus. Então, que fique claro aqui pro nosso internauta que a parábola de João 10 aqui, Parábola. né? Só se safa aqui o bom pastor. O restante Quem é aqui ele? é pejorativo, o restante aqui. Tanto o ladrão como o mercenário. Isso, Não existe isso. esse negócio de mercenário bom, isso não existe. Sabe né? por quê? Porque Porque não existe um justo sequer Peraí, na terra. pastor, deixa o pastor deixa eu Viana terminar. concluir. O que Jesus está querendo, tipo aqui nos ensinar aqui, é que ele foi o exemplo de um bom pastor. E aí nós vamos ver exemplos bastante aqui. Olha aqui o Hebreus 13:17, olha como é que diz o texto. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-os a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta Isso. delas, Ó. para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos Será útil. será útil. Entende? Então, nós somos pastores, entende? Você não vai ter uma definição em nenhum lugar do mundo de que pastores é mercenário. O texto aqui deixa muito claro em João 12, mas o mercenário que não é pastor. Mercenário O não mercenário é pastor. que não é. E o mercenário que é, pastor? Não, aí é uma inferência. O texto não O fala. mercenário que não é pastor. E o mercenário que é, pastor? Vamos lá, Aí vamos é lá, uma vamos lá, diferença sua. pessoal, olha só. Vamos pro próximo tópico aqui. Viu? Mas peraí, olha. Não, Vai cortar, vai tolir. Eu vou Vai falar tolir agora. minha Eu vou falar palavra. agora. Mandar um alô aqui pros irmãos que estão nos acompanhando. Olha só, Maria Cristina, Anthony. Deus abençoe a todos que estão conosco. Eu vou dar espaço aqui para 3 perguntas relevantes sobre o tema, tá? Mande aí 3 perguntas relevantes sobre esse tema que eu vou expor aqui para os nossos convidados. Mas, para concluir, pastor, diante do que Jesus falou sobre o mercenário em João 10, quem seria o mercenário hoje em dia? Para Ó, concluir. aquela fala de Jesus, ele está falando, ele está sofrendo ali uma oposição. É como, tem uma parábola, Viana, olha aqui para mim. Tem uma parábola sobre o lavrador infiel, que o dono da vinha vem buscar e ele não entrega. Ele mata os mensageiros. Aí vem o filho do dono, ele mata também, que ele usurpou. Então, como é que é o título que se dá para ele? É o trabalhador da vinha, né? Esse trabalhador da vinha, ele foi infiel. Então, ele era trabalhador da vinha, mas ele não era dono da vinha. Assim como nós temos aquele mercenário, que mercenário não é uma palavra ruim, mas tem um mercenário mau. O mercenário que não é pastor, ele abandona, ele está interessado. Agora, tem um mercenário que é pastor, então ele vai cuidar, ele ganha para isso. Viana, está escrito no texto, você não pode ficar só nas linhas. Você tem que entender que tem as entrelinhas. Pastor, seja mais então, objetivo, eu estou por favor. sendo, o povo ali está me entendendo. Então tem um mercenário que é pastor, assim como tem um lavrador que vai fazer a sua função, assim como tem um mordomo que é fiel, e tem um mordomo que não é. Então esse texto está claro. Agora, o pastor, que eu digo, o pastor que vai permanecer pastor, é só Jesus. Ele fala, haverá um só rebanho e um só pastor. Nós todos deixaremos de ser, porque nós fomos contratados temporariamente. Aquele rebanho ali de João 10 é Israel, né? Não é a igreja. Isso, pastor Rodrigo, agora, diante do que Jesus falou a respeito de João 10, quem seria o mercenário ali? Ali? Uhum. Então, eu vejo como os roubadores, os enganadores, os falsos Correto. profetas. Ali. Correto. O mercenário ali. Isso. E a gente está discutindo dentro daquele texto. Fechou. O mercenário seria quem? Os roubadores. Então não pode definir os roubadores como pastores. Os roubadores eram os ladrões. Traduzindo para hoje, não. Não? Não, na minha visão, não. Então algo de errado não está certo. Vamos lá, pastor Lincoln. Pastor Lincoln não. Hã? Não dá um nome bonito para ele. Ele vai ficar metido demais. Vamos lá, pastor Júlio Viana. Rapaz, Conforme o texto de João 10, Jesus estava se referindo sobre o mercenário, trazendo a definição de quem nos dias de hoje?
Veja bem, o Nos dias de texto hoje, por boa si pergunta. só... Faz de novo essa pergunta para ele. Deixa o pastor Júnior Viana. Faz de novo essa pergunta para ele. Vai, rapaz, pastor gostei Júnior da Viana. ideia. O texto, por si próprio, já se explica. O mercenário é aquele que não é pastor, tá? E ele está ali visando algo. Se vier o lobo, ele corre. Os mercenários, nos dias de hoje, são os falsos pastores, falsos ensinadores, e tá cheio por aí, viu? Por isso que a Tá Bíblia fala cheio que por aí. digno é o obreiro do seu salário, porque ele só é digno quando ele não o valoriza, mas quando ele pastoreia de verdade. O mercenário, ele trabalha valorizando o soldo final, mas o verdadeiro pastor, ele é digno do seu salário quando ele não o valoriza. Pera aí, pastor Rodrigo. Fala de novo isso aí, pastor Rodrigo. O verdadeiro pastor, ele é digno do seu salário porque ele não o valoriza, não valoriza o seu salário. Por que o senhor falou o verdadeiro pastor e não falou o verdadeiro mercenário? Porque o mercenário, ele só trabalha não visando o reino de Deus ou aquilo que é espiritual. Na minha visão, ele só trabalha como um soldado que ideologicamente até pode lutar, pode sofrer pela causa, pode se doar, pode sangrar, mas ele visa o soldo, o resultado final. Mas o verdadeiro pastor, aquele que é digno do seu salário, ele não está visando aquele resultado final, que é o seu salário, mas ele visa a missão que lhe foi confiada. Então só me responde essa, aqui a gente conclui esse tópico. Então o verdadeiro pastor não pode ser confundido com o mercenário. Sem dúvida, o verdadeiro pastor, na minha visão, contrariando aqui a visão, né, lincolniana. O verdadeiro pastor é Jesus. É Jesus, mas o pastor aqui na figura de pastores, não é, com P minúsculo, vamos assim dizer, o pastor, sumo pastor Jesus, que deu a sua vida em resgate, não é, mas os pastores aqui comissionados por Deus, na grande comissão e por aí vai, ministério quíntuplo, né, que está na Bíblia, são aqueles vocacionados e cumpridores na exatidão da sua missão, são aqueles que se doam para valer. E aí sim eles são dignos de receber um soldo, mas eles não estão olhando para isso. Eu conheço pastores, por exemplo, que nunca se valeram do salário, não é? Recebiam, mas colocavam o seu salário até para uso de outros, mas eles cumpriam com a missão sem saber o que ia comer no dia de amanhã. Não é? Esses são pastores verdadeiros. Pastor, mas esse pastor também está em busca de uma recompensa, um galardão. Ele Não. poderia ser chamado de mercenário por causa disso? Se ele não estiver ligado na videira espiritualmente, é um mercenário. Porque estar ligado na videira, não é? João 15, 5 a 8 ali, estar ligado na videira, não ser mercenário, na minha visão, é cumprir com a missão, é sentir o que Jesus sentiu, é fazer assim como Jesus fez, amar assim como Jesus amou e se entregar assim como Jesus se entregou. Mas o que mais nós vemos é pessoas se furtando dessa missão hoje em dia. Pastor, só para melhorar a minha pergunta. Sim. Mas se ele está em busca de uma recompensa como o galardão, que todos querem uma recompensa. Não. O galardão, a morada celestial. O galardão é bíblico, a morada celestial, Sim. e nós devemos desejar. Mas para herdar isso aí, garantir isso aí, o trabalho tem que ser justo, santo, tem que ser imaculado. É bíblico, mas é uma recompensa, o galardão. É bíblico, mas é uma recompensa. É uma mas a recompensa. recompensa celestial, não essa recompensa corrupta do mundo. Então não entra como mercenário, é um pastor que está em busca de recompensa. Pastor em busca de uma recompensa celestial, Ele não está em santa. busca, ele vai Porque os de adquirir por hoje, direito o que como mais uma eu vejo, eu promessa. sou um pastor, eu sou um líder hoje, não é? Eu sou alguém que influencia hoje de uma pequena escala, mas sim, não é? O que eu mais vejo hoje e me indigna é pessoas fazendo assim. Quando eu convoco alguém, a pessoa fala, tá, mas o que o irmão vai me oferecer? O que eu vou ter de recompensa nisso? Pastores, obreiros, líderes. Para mim, isso é ser um mercenário. Entendi perfeitamente, boas colocações, pastor Rodrigo. Vamos para o próximo tópico. Mas daí... O senhor quer mais um minuto para concluir a sua fala? Porque eu acho que Sim, claro, que sua teoria caiu por terra. Não, aqui, nunca, aqui. não. Caiu. Jamais, na opinião de vocês. Na opinião de vocês. A maioria do pessoal que está nos acompanhando então no chat Pedro também. foi, então, na palavra do pastor Rodrigo aqui, Pedro foi reprovado, porque Pedro falou para Jesus o que nós vamos ganhar. E daí?
Manda pra cá. Vamos lá, 1 minuto para o senhor concluir o seu pensamento, talvez o senhor... Mas ao mesmo tempo, ele Os respondeu, conversa. humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão. Isso aí. Vamos lá, pastor Lincoln, Eu 1 penso, minuto. o que eu digo assim? Eu digo que o pastor é o dono das ovelhas. Só tem um, é Jesus. Nós todos fomos contratados para exercer uma função que era conhecido como mercenário. Então, quem não era dono das ovelhas era mercenários. Quem era dono das ovelhas era pastor. Então, no Velho Testamento tinha os pastores, que eram donos, e tinha os mercenários, que eram contratados. Jacó foi trabalhar de pastor, mas não era dono das ovelhas. Depois se tornou, porque foi recebendo, foi ganhando e foi investindo. Tem pessoas que investem no reino. Então, eu falei no começo aqui sobre os apóstolos, que eles tinham uma visão e depois eles foram mudando de visão. Esse é o mercenário investidor? Eles foram mudando, é um mercenário investidor. Ele vai investindo no reino de Deus. E ele vai se tornando tão sócio de Deus. Mas será que ele não que vê... daí ele vai ouvir... Ele agora não vê, minha vez ele não de vê falar. o reino de Deus Pastor, como bolsa de valores? Isso! Pastor, E aí Jesus vai conclui, falar, entra, conclui. servo bom e fiel, venha receber a recompensa. Conclua. Perfeito. Então todos nós vamos receber recompensa. O único que vai continuar sendo pastor é Jesus. Eu acho que algo que o senhor falou aí dá tema para outro debate. É a mesmo? expressão sócio de Deus... Vai chamar nós aqui para isso? Dá Como para é que é? debater isso aí, pastor Viana? Sócio de Deus? Qual seria a sua defesa? Nós somos sócios Ou de você é Deus? contra também isso aí? Sócio de Deus só se tiver em João 15. Não, mas nós somos sócios de Deus? Não. Não tem como. Ah, não? Não. É. Não, mas vai ficar para outro Ah, debate. deixa eu só dar uma palhinha. Então, só uma frase. não Uma vai dar frase. tempo. Você não quer não uma vai dar frase? tempo, senão eu vou ser multado. Então, tá bom. Mas vamos lá, toma água já. Começamos aqui com o pastor Viana. Olha só, o Alisson Leônidas está conosco. Lucas Ostrovski. Eleonai. Rapaz, o pessoal tá bem ali no chat. Pessoal, tire a foto aí, vocês acompanhando a gente no Eu Acredito Podcast. Manda no WhatsApp, que eu quero colocar aqui na tela. Daqui a pouco o Léo vai colocar ali na tela e vocês vão aparecer aqui na condição de ovelhas, tá? Não é lobo, nem mercenário, nem ladrão, é ovelha. Melhor coisa é ser a ovelha, né? Porque pastor... Pastor Viana, como identificar o falso e o verdadeiro pastor, ou mercenário, né? Mas eu vou usar a expressão pastor. Como identificar o falso e o verdadeiro pastor? Eu penso que existe o falso e o verdadeiro pastor. A gente poderia, como identificar o pastor e o mercenário, o lobo e como combatê-los nos dias de hoje? Irmão Fábio, a gente precisa ter muita responsabilidade no que a gente fala aqui. São milhares de pessoas que estão nos ouvindo. Depois com os cortes vão ouvir muito mais ainda, né? A gente precisa ter muita responsabilidade. O que o povo hoje mais gosta hoje é de falar mal do pastor. O povo mais gosta. Você deu uma deixa lá eles aqui, ó, entende? E devemos ter muito cuidado com isso, né? Tem pessoas hoje que só sabem falar mal do pastor, mas não conhece a história do pastor, né? Hoje alguém vê aí um pastor com um carrinho bom, com uma casa boa, mas não sabe a história desse pastor, como é que ele começou. Está aí há 20, 30, 40 anos, sofrendo na obra. Porque pastor, meu amado, pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Pastor é diferente de qualquer profissão. Qualquer profissional tem horário para comer, tem horário para almoçar, tem horário para sair. Pastor não tem. Pastor, se for possível, ele tem que ficar 24 horas de stand-by. 24 horas para atender o povo. Entende? Foi feita uma pesquisa. O pastor está entre as 10 profissões que mais sofrem. O pastor tem depressão, ansiedade, doenças psíquicas da alma, tudo por causa do trabalho pastoral. Então a gente precisa ter muita responsabilidade, respeito com esses homens de Deus, respeito com a história deles, né? E agora no contexto aqui do falso pastor, né? O falso pastor, eu vejo ele aqui como um mercenário. O mercenário é aquele que só está atrás do dinheiro. Tudo que ele faz é visando dinheiro. Por então não isso... existe o mercenário mocinho? Não existe. Isso aí é coisa, pastor Nico. Não existe nenhum contexto da Bíblia, nem na história, ninguém vai falar de um mercenário bonzinho. Mercenário no contexto de João 10 é pejorativo, mercenário de João 10 não é pastor, mercenário de João 10, ele deixa as ovelhas sofrer, ele deixa o lobo atacar as ovelhas. Mercenário deixa as ovelhas à mercê. Ele deixa ela morrer. Pastor, então o mercenário era inimigo do pastor? Nós não fomos chamados para isso, nós somos chamados para apacentar. Paulo foi muito categórico, que Deus nos chamou. Por isso que a Bíblia vai
vai falar que é Deus que dá pastores para a igreja, entende? Deus nos escolheu para quê? Para a gente alimentar as ovelhas, cuidar das ovelhas, defender as ovelhas. Aí entra o ministério apologético, né? Paulo vai falar em Filipenses, capítulo 1, que eu fui posto para a defesa do evangelho. Então, quando veio os falsos ensinadores, precisa de apologistas, homens de Deus para defender a fé. Aí Paulo vai falar também lá em 2 Coríntios capítulo 2 lá, né, que tem ministro que se transfigura de anjo de luz, né? Parece que é ouro, mas não é. Está aí enganando. E devemos ter muito cuidado com isso. Muitos ensinamentos falsos. Hoje estamos na era da internet. Todo mundo hoje pode ter uma câmera aí e de dentro da sua casa falar. A gente vê falso profeta o dia inteiro nessa internet aí. O que mais a gente vê é falso profeta. Isso aí. Entende? Certinho, pastor Júnior Viana, pastor Rodrigo Siqueira, como identificar o falso e o verdadeiro pastor, o lobo, nesses dias que nós vivemos? Então, na minha concepção, E como combatê-los? pastor Fábio, combater pela palavra, não é? Pela unção, pela revelação de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, que traz-nos a revelação e o discernimento, que é um dos dons que mais falta na igreja atual, o discernimento. Que um pastor me disse uma vez, que estava pregando aos jovens, e ele pregou sobre os dons, e no outro dia ele perguntou para um dos jovens que estava lá, você lembra que eu falei ontem acerca dos dons? Ele, sim, ele tentava lembrar, aquele, eu lembro daquele sacar o lance, o dom do discernimento, sacar o lance. Boa. Não é? O que está faltando hoje no nosso meio é sacar o lance de quem é e quem não é. Mas como eu faço isso? É natural? É visível? Não, eu posso errar. Não é? É pelo Espírito, é revelação do Espírito. O lobo seria aquele devorador, aquele que dissemina ódio, discórdia, falsas teorias, né? E aí tem muitos dentre nós, mas no conceito dos coachings, as pessoas que vêm disseminando um falso evangelho, um evangelho interesseiro, um evangelho frívolo, passageiro, efêmero, um evangelho fraco, raquítico, anêmico, e por isso tem muitos fracos e doentes e que dormindo. Tem muitos que não conseguem ter o espírito para examinar a si próprio, não é? Como o apóstolo Paulo recomendou aos Coríntios, capítulo 11, é o nosso texto áureo tão lido, pouco praticado. 11 e 23 em diante de 1 Coríntios, texto áureo da ceia, né? E os falsos pastores são esses, na minha visão, aqueles que trabalham em prol de uma causa própria. Não é? Assim como os mercenários, que trabalham visando um lucro e não o reino de Deus, não a visão espiritual, não cumprir com a missão que lhe foi dada. Porque missão dada é missão cumprida para aquele que não olha o resultado final financeiro, não é? Mas o pastor enganador, ele trabalha com torpe ganância, com mentira, com inverdades, não é? Com falsidade, com amor próprio e não amor pelas ovelhas. E o pastor verdadeiro, ele trabalha sem isso, sem essa torpe ganância. Trabalha com humildade, e um dos grandes elementos aí para definirmos o pastor verdadeiro é o pastor não é segundo o coração de Deus, é a verdade. O que está faltando no nosso meio hoje em dia é trabalhar com a verdade. Não é? Tem muitos que se dizem pastores, mas são inverdades, são cheios de inverdades, não é? E o que precisa verdadeiramente é trabalhar Na verdade. na vontade de Deus, não é? Não ser dominador, mas ser, não é, um trabalhador que honra com o chamado de Deus, não é? Perfeito, pastor Rodrigo. Vamos lá, pastor Lincoln. Pastor Lincoln, como identificar o falso e o verdadeiro pastor? Eu vou reformular essa pergunta para o senhor aqui, tá? Como identificar o falso e o verdadeiro pastor, o lobo e o mercenário? E como combatê-los nos dias de hoje? Veja bem, se você chega hoje numa denominação, por exemplo, vamos pegar a nossa. Eu considero que Colombo hoje tem um pastor, né? Um pastor, e nós somos todos seus auxiliares. Pastores? Pastores. O mercenário que nós estamos tanto tacando pedra, eles eram escolhidos pelos pastores. Por exemplo, eu fui escolhido pelo pastor Edil Siqueira para estar ali,
desempenhando uma função. Foi feito um trato entre nós. O pastor Edilson foi chamado por Jesus para desempenhar um trabalho de uma outra tipo de responsabilidade. Mas se eu colocar o mercenário como ladrão, então o que ele está fazendo lá? Por que o pastor chamaria ele para estar ali? Né? Será que não seria um ladrão como fuga da realidade? Não seria. Porque ele está trabalhando só com base no que ele mas recebe. Mas se ele foi acordado, se ele foi combinado, como que ele pode ser chamado de ladrão? Mas é combinado. Jesus, ele nos chamou e disse, olha, eis que cedo vem, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo o seu trabalho. Ele contratou-nos, ele é o pastor, nós somos os mercenários. Porém, nós temos que fazer esse papel de forma brilhante, para não sermos reprovados no trabalho que nós estamos fazendo. Então vamos fazer de forma... Não vamos condenar... Os mercenários é uma profissão. É uma profissão, é um serviço, é um trabalho. Então foi falado aqui, o pastor Júnior Viana, ele se contradisse no que ele falou. Porque se você pegar a história, esses homens, você olha ele com um carro bom, uma casa boa, e você critica ele, mas você não sabe quanto ele trabalhou. Mas espera aí. Se ele trabalhou para isso, ele teve, ele ganhou, ele não foi roubado, ele não roubou, ele foi bem-sucedido no seu trabalho. Agora, como identificar? Fidelidade. Fidelidade mostra a pessoa quem ela é. Então, se ela é fiel, ela está aprovada. O pastor aqui do texto é Jesus, não tem como, Jesus não colocou nós no mesmo patamar que ele. Ele não vai dividir conosco aquilo que é só dele. Então, no texto, ele é o pastor. O lobo é aquele que arrebata, que quer para si. É a concorrência. É o que tenta tirar aquilo que é de Jesus. O mercenário é aquele que desempenha o serviço. E a ovelha? A ovelha é o povo. Somos todos nós. Pastor Lincoln, aproveitando a sua fala, deixa eu só fazer uma pergunta especial para o senhor. A palavra mercenário, hoje em dia, em nosso contexto, infelizmente, soa de forma pejorativa? Tanto é que nós estamos num debate aqui. Soa de forma pejorativa? Soa de forma pejorativa, infelizmente. Então o senhor concorda conosco que chamar um pastor de mercenário hoje não é legal? Não concordo. Eu concordo em nós tomarmos de novo esse tema e tirar essa palavra pejorativa e entendê-la como ela é. Entender o que a Bíblia está dizendo. Naquele texto, o mercenário não era pastor, ele era um covarde. E todos foram, desde Adão até Jesus, todos foram. Todos cederam ao pecado, todos sucumbiram, mas Jesus não. Jesus se mostrou de forma diferente. Pastor Viana, se a palavra soa de pejorativa, é legal chamar pastores de mercenários? Não. O pastor Lincoln está totalmente equivocado, né? Ele construiu uma ideia de que se a gente vai receber lá galardão, e se a gente hoje que recebe um saldo aqui da igreja aqui, é mercenário. Não tem nada a ver, entende? O que a Bíblia vai ensinar categoricamente para os obreiros é que o obreiro, ele é digno do seu salário. Jesus, né, vai falar isso lá em Lucas 10, que não pode atar a boca do boi enquanto trabalha. Isso não tem nada a ver com ser mercenário. Mas pastor Júnior Viana, se eu pegar esse texto falando que o trabalhador é digno do seu salário, vai entrar dentro da teoria dele, entendeu? Não. Que o mercenário ele está trabalhando por um salário. Se o trabalhador é digno do seu salário, na minha visão, se me permite, é digno do seu salário, porque quem está falando aí é o sumo pastor. Ele é digno, ou seja, na minha visão, ele não trabalhou por isso. Então ele é digno. O mercenário trabalha já. Quanto que eu vou ganhar no final? Perfeito. Então nós já vamos caminhando para o final, mas eu preciso ainda saber dos senhores aqui. Qual seria, pastor Rodrigo Siqueira, a sua reação se alguém lhe chamasse de lobo, ou de mercenário, ou ainda de um falso pastor? Eu, de fato, ignoraria. Porque só eu e Deus sabemos com convicção a veracidade ao qual eu estou cumprindo com o meu ministério. Pastor Júnior Viana... Com base em Romanos 8. Por isso existe o galardão. É Deus quem nos justifica. Não adianta eu combater, eu me voltar contra, eu me embravecer, não adianta. Mas o senhor aceitaria ser chamado por um desses nomes? Lobo, não, mercenário ou falso pastor? Não reagir não é aceitar. Pelo contrário, é você se calar para Deus justificar. Quando você se exalta,
Deus te abate, mas quando você humilha, Deus exalta. Por exemplo, se eu, dentro das teorias que o pastor Lincoln trouxe aqui, eu dizer, o pastor Rodrigo Siqueira é um grande mercenário. Eu iria contrapor, não é? De fato, porque eu vejo na questão ali, com respeito ao meu amigo pastor Lincoln, um grande pensador, não é? Idealizador de teorias meu conselheiro. Um grande servo, trabalhador, missionário, pastor. Mas eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Eu vejo ali o mercenário, não é, escolhido pelos pastores porque o trabalho tinha que ser feito. Exato. Mas mercenário, ele Gostei não dessa frase. pensa muito acerca da missão ao qual lhe foi proposto. E o pastor, ele cumpre com a missão sem olhar para o resultado monetário ou próprio que ele vai receber. Eu vejo aí o mercenário, ele sendo qualquer um, mais um, cumprindo em troca de um benefício próprio. Não é? Aí pode até ser escolhido pelo pastor, porque a missão tem que ser cumprida por alguém. Perfeito, pastor Falta de Rodrigo. Pastor Júnior Viana, Acho qual que a seria... guerra precisa de Pastor Júnior Viana, qual seria a sua reação se o senhor fosse chamado de lobo, mercenário ou um falso pastor? Olha, a gente precisa ter os pés no chão, né? Precisa ter certeza da chamada, né? Então, certeza da chamada eu tenho. Eu sou convicto de que fui chamado. Agora, as pessoas chamam pastor de ladrão, já é uma dádiva popular isso aí hoje. Entende? Daqui a pouco falar de pastor vai surtir o mesmo efeito que fala mercenário hoje. Falou que é pastor hoje, a turma já pensa que é ladrão. Falou que é pastor hoje, inclusive, pastor Fábio, ali quando você lê a minha biografia, eu sou operador multifuncional do Porto de Paranaguá. Um abraço a todos os portuários que estão trabalhando nessa noite aí. Mas quando alguém fala, isso aqui é o Juninho, é pastor, o camarada toma um susto. Pô, pastor, mas tá fazendo o que aqui? Eu falo, meu amigo, eu estou trabalhando. Porque na ideia deles, pastor é aquele camarada que ganha dinheiro, que fica rico nas costas do povo. Essa é a mentalidade que o povo tem. Agora, se o camarada vai chamar eu de um falso pastor, o problema é dele. Agora, ele tem que entender. Nós estamos aqui no reino, é a minha primeira igreja, estou iniciando agora um trabalho, né, de pastoreio mesmo, né? E a gente está aí trabalhando. Eu vou trabalhar aí meus 10, 15, 20, 30, 40, então se Jesus não voltar, meu irmão, o reino é assim, você vai plantando e vai colhendo. Perfeito, então, pastor Júnior Viana, por suas colocações. Pastor Lincoln Romano, qual seria a sua reação se lhe chamasse de lobo, mercenário ou um falso pastor? Eu respondo essa pergunta com uma pergunta também. Eu dou uma resposta com uma pergunta. Se te chamarem de pobre de espírito, ou se você se atreveria a chegar num lugar e falar assim, ei, você é um pobre de espírito? Porque no mundo eles entendem que pobre de espírito é um xingamento. E Jesus disse, bem-aventurados pobres de espírito. Então, eu iria concluir com o que o pastor Júnior Viana falou. Que hoje já estamos... Hoje você falar que é pastor, você não tem crédito. Ninguém vai te dar um crédito. Você não é considerado como uma profissão. Hoje está igual lá no Egito. Ser pastor hoje não é honroso. Parece que não. Nós temos essa honra porque sabemos quem nos chamou. Então ele nos contratou e ele nos prometeu recompensa. Então eu não ligaria porque entendo o real significado da palavra mercenário, que os companheiros talvez não tenham esse entendimento como eu tenho desta palavra. O senhor se identificou. Pera só um pouquinho. Só um pouquinho. O senhor se identificou. Jesus, ele chamou lavradores, ele chamou pescadores e ele chamou obreiros para a sua seara. E nós queremos ser bons obreiros. Então eu, com o chamado que tenho, sabendo que não sou dono das ovelhas, eu não sou dono das ovelhas, eu me identifico, Viana, porque eu não sou dono das ovelhas. Elas não são minhas. E eu fui chamado por Deus e Deus me prometeu, Jesus prometeu para nós. Mas ele diz assim, ai daqueles que estiverem servindo mal, quando o Senhor voltar. Então tem bons e tem os que servem maus. Jesus vem acertar conta conosco. Ele deu talento para nós e nós devemos desempenhar. Eu não gostaria de ser chamado de lobo porque eu estaria usurpando
aquilo que não é meu. Estaria tomando posse daquilo que não é meu. E não estou falando de dinheiro e não estou falando de recompensa, eu estou falando de almas, de pessoas. Então, o lobo é aquele que arrebata pessoas. Eu não sou um desses. Eu não queria ser chamado de ladrão, né? Que você Não, falou? o falso pastor. De falso pastor, porque eu sei quem me chamou. Eu sei quem me chamou. Quem me chamou é o pastor. Eu sou uma ovelha dele. Eu sou uma ovelha dele. Então, eu quero ser autêntico, verdadeiro. Agora, de mercenário por entendimento do significado da palavra, eu não me ofenderia, assim como eu não ofendo ninguém Perfeito, dos senhores pastor quando Lincoln. chamo de mercenário. Perfeito, pastor Lincoln. Então o senhor se sente à vontade de ser chamado de Pode, mercenário. eu mesmo me Melhor ser intitulo mercenário do que falso pastor. assim. Não, o falso pastor é mercenário. Ele é mercenário. Ele é mercenário. Por exemplo, deixa eu explicar para você. Por quê? Porque nós não somos pastores de fato. É Jesus o pastor. Se eu me intitulo e me coloco na mesma posição que ele, eu sou falso. Você entendeu? Eu sou pastor contratado. Então, mercenário significa pastor contratado. Então o senhor prefere ser chamado de mercenário Não do faz que falso pastor? Não, falso pastor, eu não... Não, Eu descarta. nunca fui, Perfeito, então, pessoal, nós estamos ainda no Eu Acredito Podcast, já estamos caminhando para o final, mas antes de encerrarmos, pastor Júnior Viana, olha para essa câmera que está aí na sua frente, 1 minuto, deixa uma palavra de reflexão para os telespectadores que vai para o Rios depois para bombar e viralizar. Vai lá. Posso mandar um abraço para minha igreja? Pode. Maravilha, quero aqui mandar um abraço para Filial Campo Alto. Aí vários irmãos ali que estão nos acompanhando, uma Paloma, minha esposa, a Adriana, tem vários irmãos ali, e uns que pediram aqui no meu PV aqui, o Daniel Beck, a esposa. Deus abençoe vocês todos, viu? O pastor Júnior está aqui e é um batalhador pela fé que uma vez foi entregue a todos os santos. Minha palavra para todos é que vamos acreditar mais. Existem verdadeiros pastores, homens de Deus, que trabalham em prol do reino, que trabalham de forma fidedigna para que o reino de Deus seja propagado no mundo. E nós cremos piamente que nós estamos vivenciando um dos piores momentos na face da terra, mas a igreja está firme e militante. Como diz a palavra, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pastor Rodrigo. Queridos que nos acompanharam, que abrilhantaram todo este podcast, meu respeito, meu carinho a você, bem como ao pastor Fábio, também ao nosso querido amigo aqui, o Léo Dal Negro. Léo Dal Negro, top, hein? Parabéns aqui pela estrutura, pelo ambiente, pela comunhão com vocês e me dirigir aqui a você que acompanhou e eu espero que nestes poucos minutos, nestas simples palavras de todos nós, você possa ter, em algum momento, sido edificado. Que Deus te abençoe. Replique isso, compartilhe, não é? Vamos abençoar outras pessoas e saber que tem sim, não é, os verdadeiros pastores. Pode haver mercenários, pode haver os lobos, pode haver, não é, os que estão salteando, mas acredite e valorize o teu pastor. Valorize. E eu deixo a vocês todos 1 Pedro capítulo 5 e a partir do versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus. Não por torpe ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores sobre os que foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Verdadeiramente, pastor Fábio, aqueles que são os verdadeiros pastores servem de exemplo a todos os que estão sendo por ele cuidado. E os frutos dirão por si só, não é? Deus abençoe, muito obrigado, né? Meu carinho a você, creio que já estamos despedindo aqui, né? Isso aí, meu pastor. Pastor Lincoln Romano, 1 minuto, considerações e deixa aí uma reflexão pra gente. Quero agradecer a oportunidade, né, o convite que o Fábio faz para nós aqui, agradecer aos companheiros, ao Léo e a você que está aí. E como reflexão eu deixo a palavra de Paulo, que disse, olha, um é o que planta, outro é o que rega, e é Deus que dá o crescimento. Então não se diminua porque você está só regando ou porque você está
só plantando, mas se alegre naquele que vai dar crescimento e você participará da obra que ele está realizando. Então, apacentai o rebanho de Deus. É dele, não é nosso. Quando eu me coloco na condição de mercenário, eu não estou querendo menosprezar ninguém. Eu estou querendo dizer que eu temo aquele que me contratou e entendo que é dele, por ele e para ele todas as coisas. E nós todos que militarmos fielmente, nós teremos a nossa recompensa e será glorioso. Por último, a ponto de entender o que os apóstolos entenderam, que eles foram amadurecendo e abrindo seus olhos a ponto de contemplar quão grandes coisas o Senhor preparou para nós que o tememos, a fim de abrirmos mão de tudo, dos nossos interesses egoístas e procurar os interesses daquele que nos chamou. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço. É isso aí, gente. Espero que esse podcast tenha te levado a um esclarecimento sobre esse tema: o pastor, o lobo, a ovelha e o mercenário. Fugindo da discussão, eu vou usar aqui a expressão de verdadeiro e falso pastor. É verdade que existem muitos falsos pastores que estão em busca de benefícios próprios, mas não perca a fé, não perca a esperança, porque da mesma forma como nós temos o Supremo e o bom pastor, tem muitos outros pastores que foi chamado, vocacionado e se espelha nele para também dar a vida pelas ovelhas que Jesus Cristo lhes deu a responsabilidade de cuidar. Então não perca a fé, não perca a esperança pelos mentirosos, pelos picaretas, pelos corruptos, pelos bandidos que usam o nome de pastor. E nós vamos ficando por aqui. Gratidão a todos que nos acompanharam. Este é mais um Eu Acredito podcast e eu te aguardo quinta-feira próxima. Deus abençoe. Deus abençoe. Para mudar essa nação, eu acredito na minha geração. Fui escolhido